Oi gente, tudo bem? Antes da gente começar o vídeo de hoje, a regrinha básica do bom youtuber, né? Pedir que todos se inscrevam no canal, curtam e compartilhem nossos vídeos. Mas nossa fala de hoje é uma fala um pouquinho no campo da filosofia e tentando entrar um pouco mais pela filosofia jurídica. Eu gosto muito de ler e dessas leituras fazer as reflexões que eu trago aqui para o canal acerca do que nós estamos vivendo no nosso cenário no Brasil e no mundo contemporâneos. No final do século XVIII para início do século XIX, um filósofo que muito influenciou Karl Marx, um filósofo alemão, Hegel, ele desenvolveu a dialética e para Hegel, basicamente, os problemas do mundo transitavam no campo das ideias, que ele chamava basicamente de teses, né? E para Hegel, para toda tese ou para toda ideia, haviam as antiteses. E essas antiteses elas confrontavam a ideia principal e daí nascia a dialética hegeliana. Dessa dialética para Hegel, desse duelo, dessa briga, dessa luta de ideias entre a tese e a antitese, a ideia principal poderia inclusive ser melhorada, porque Hegel pregava inclusive que a tese e a antitese no final se fundiam para melhorar a tese original. Isso é um preceito democrático fundamental, né? Isso influenciou Karl Marx, que depois abandonou um pouco e evoluiu, rompeu um pouco com essa ideia hegeliana, mas o fato é que eu queria chamar a atenção para o momento que nós estamos vivendo no Brasil de muitas mudanças na nossa Constituição. Tudo se resolve através de uma emenda à Constituição, através de uma PEC, ou tudo se acha que se pode resolver mudando leis, editando-se medidas provisórias. E eu queria evocar aqui Miguel Reale, não Miguel Reale Júnior, né? O Miguel Reale pai, que no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu a teoria do direito tridimensional. E o que é o direito tridimensional, que já era conhecido antes mesmo das ideias de Miguel Reale? É o direito baseado em fato, valor e norma. São três dimensões que o direito já aceitava como válidas, que são fato, valor e norma. Só que antes da Segunda Guerra, a ideia de fato, valor e norma era uma ideia desarticulada. Para as doutrinas jurídicas à época, o fato poderia ser compreendido isolado do valor e isolado da norma, ou no máximo articulado com um dos dois. E quem se insurgiu, quem rompeu com essa doutrina foi exatamente Miguel Reale, que disse não, fato, valor e norma só tem efeito no fato jurídico se estiverem plenamente articulados. Então, nessa concepção, o fato é toda situação social, é todo movimento social, é todo fenômeno que acontece no nosso cotidiano, é um fato. O valor, ele transita para Miguel Reale no campo da moral, né? E a norma, ela vem exatamente para quê? Para normatizar e modular até que ponto o fato, valorado ou não, de maior ou menor valor, necessita de uma norma para regulamentar o convívio social, ou para reger o convívio social. Nesse condão é que Miguel Reale consegue exatamente desenvolver a teoria do direito tridimensional, ou mais precisamente da tridimensionalidade específica, que é como os juristas conhecem. Porque até a Segunda Guerra, quando se estudava fato, valor e norma de maneira isolada e se aceitava que eles poderiam ter um efeito de forma isolada, nós estamos falando na tridimensionalidade genérica, que Miguel Reale resolveu romper. Pois bem, a minha grande preocupação no mundo cotidiano, principalmente no cenário político brasileiro, é que
Existe um fenômeno que, à época, eu estou falando de 1940, 1945, quando Miguel Reale começou a formular a sua doutrina da tridimensionalidade específica, não havia um fenômeno que hoje é muito comum. E o fenômeno que é hoje muito comum é esse que eu estou utilizando para chegar até vocês. A comunicação em massa. A comunicação nas redes sociais. Hoje, potencialmente, qualquer um de nós pode ter um canal de comunicação com uma massa de milhares de pessoas. E pode ser um digital influencer. Ou seja, você pode influenciar digitalmente, atingindo uma grande quantidade de pessoas, certos fenômenos que acontecem no cotidiano da sociedade. Penso eu que esse é o grande desafio dos juristas atualmente. É como você vai encaixar na doutrina da tridimensionalidade específica um fato da mais alta relevância, que é o fato da influência digital que se exerce hoje, ou através de fake news, ou através de pós-verdades. Mas o fato é que os fatos sociais, eles podem ganhar maior ou menor valoração de acordo com a abordagem que é feita desses fatos. Então nós estamos diante, por exemplo, de um fenômeno, um fato. É a necessidade ou não de se fazer a reforma da Previdência. Isso é um fato. Há quem argumente a favor, há quem argumente contra. Esse fato, ele implica necessariamente em você ter valores, em valorar esse fato. Será que há necessidade de fazer a reforma? Será que a necessidade de fazer a reforma é essa que está proposta? Então aí nós vamos partir para valorar esse fato. E a partir dessa valoração se cria a necessidade de uma norma. A PEC da reforma da Previdência, que vai exatamente modular o nível de valor que esse fato possui. Então, a grande questão que se põe hoje em dia é até que ponto os artifícios que são utilizados hoje pela grande mídia, pelo próprio governo, pelas pessoas que influenciam digitalmente outras, podem implicar numa valoração excessiva desse fato, de tal forma que esse fato e o seu valor associado não sejam condizentes. Isso vai, portanto, implicar em uma norma que não está adequada à realidade, na medida em que, se o valor que é dado a esse fato for um valor deturpado por fake news, for um valor deturpado por pós-verdade, for um valor deturpado por uma excessiva campanha midiática a favor desse valor, nós vamos ter uma norma que não retrata a realidade, que não confere um equilíbrio às relações de fato e valor. Então eu acho que esse é o grande desafio que os juristas têm que começar a se debruçar e tentar responder. Porque sem isso, a norma, ao invés de promover equilíbrio nas relações sociais, vai promover desequilíbrio, desordem, injustiças. E normas não são feitas para a promoção de injustiças. Não são feitas para acirramento de desigualdades. Essa era a reflexão que eu queria fazer a partir de uma breve leitura na teoria da tridimensionalidade de Miguel Reale. Forte abraço a todos e até a próxima.